pessoal, hoje nós vamos falar dos desertos. Os desertos, eles na classificação dos grandes biomas da Terra, vocês podem observar aí no gráfico que ele apresenta uma pequeníssima variação, um gradiente em relação à precipitação, mas ele pode apresentar, na verdade ele apresenta um gradiente muito grande em termos de temperatura. Ou seja, o grande determinante de um bioma de deserto é a quantidade de chuva, é a precipitação. Os desertos, eles ocorrem em áreas de baixíssima precipitação, abaixo de 400 milímetros, independentemente da média de temperatura. Ou seja, podemos ter desertos quentes, em latitudes tropicais, subtropicais, e desertos frios nas latitudes polares, com temperaturas médias abaixo de 0 graus. O grande determinante para a distribuição dos desertos na Terra é a circulação atmosférica. Ela que é a grande determinante em função da célula de Hadley, na qual o ar quente e úmido se acende no Equador, no chamado Equador térmico, se resfria, formam-se as nuvens e chove de forma abundante no Equador. O ar frio e seco tende a descer em torno das latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul, e é em função da célula de Hadley, essa célula de circulação atmosférica que faz esse movimento de ascensão do ar quente e úmido e de descida do ar frio e seco, que determina a distribuição da maioria dos desertos da Terra. Nós vemos aqui que os desertos subtropicais, eles formam-se em áreas de alta pressão associadas a essas massas de ar seco descendentes. É óbvio que existem outras determinantes de desertos, né, como os desertos, por exemplo, da Namíbia, que são desertos também relacionados à circulação atmosférica, mas também a áreas de zona de sombra de chuva, como o deserto do Atacama e alguns desertos da América do Norte. Muitos desertos são provocados também em função de serem zonas de sombra de chuva, ou seja, naquelas áreas onde o ar úmido é retido numa montanha. Os desertos, eles cobrem cerca de 20% da superfície do planeta, estão presentes em todos os continentes. Os desertos quentes, eles se caracterizam pelos contrastes térmicos entre o dia, extremamente quente, com temperatura que pode atingir mais de 50 graus centígrados, e a noite bastante fria, em virtude da baixa umidade relativa do ar e da irradiação do calor para a atmosfera. A maior parte dos desertos quentes do mundo concentra-se ao longo dos trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e de Capricórnio, no hemisfério sul. Essas regiões são propícias à aridez porque se localizam em zonas de alta pressão, onde o ar permanentemente seco impede a ocorrência de chuva. Por sua vez, os desertos frios apresentam temperatura média anual inferior a 18 graus centígrados e resultam dos mesmos fatores que originam os desertos quentes, mas são frios porque se localizam em regiões de média latitude, entre 40 e 60 graus. A aridez destes desertos decorre da existência de cordilheiras ou da continentalidade, ou seja, a distância dos oceanos. O deserto do Atacama é o recordista mundial em aridez durante 45 anos, entre 1919 e 1964, não recebeu nenhuma gota de chuva. Aqui a lista dos 10 maiores desertos do mundo. Vamos destacar a Antártida, um grande deserto com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, o deserto do Ártico, com mais de 13 milhões. Mas nos desertos ali que estão nos continentes conhecidos, né, nos continentes
nos 5 grandes continentes, o do Saara tem uma superfície de 9 milhões de quilômetros quadrados, maior que o Brasil, o da Arábia, o de Gobi, esses dois na Ásia, o de Kalahari na África, Patagônia, Vitória, Sírio e a Grande Bacia na América do Norte. A localização do deserto do Saara, na imagem à esquerda, também na mesma imagem nós vemos a localização do deserto da Namíbia. Na imagem à direita, o deserto da Arábia, perdão. Na imagem à direita, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. A localização do deserto da Atacama, à direita, e do deserto de Nazca. E a localização do deserto de Mojave e do deserto de Sonora, à esquerda. Aqui nós vemos o bioma deserto subtropical. Um exemplo é Chiclayo, no Peru, que tem um clima subtropical, deserto quente. Aqui nós vemos que a temperatura média é de 21,9 graus e a precipitação de apenas 31 milímetros por ano. A imagem de cima à direita é Caco-Xocla, no norte de Sonora, no México. E a imagem à esquerda de um outro cacto, o cacto Saguaro, no sul do Arizona. São dois exemplos de vegetação típica desses biomas. O clima dos desertos, eles são assim porque são locais onde a evapotranspiração ocorre a uma taxa maior do que aquela normalmente disponibilizada para as plantas. As temperaturas podem variar muito durante o dia. Enquanto os dias quentes, as temperaturas de até 45 graus, à noite pode chegar a menos 5. Isso acontece porque existe pouco vapor de água na atmosfera e pouca retenção de calor. Além disso, o solo arenoso também não absorve o calor, fazendo com que a temperatura possa cair em pouco tempo. O solo arenoso predomina nos desertos. São constituídos principalmente a partir de processos de erosão eólica e caracterizam-se pela presença de minerais e pouca matéria orgânica, ou seja, são solos pouco férteis. O principal composto desse solo é a areia, encontrada abundantemente em lençóis e bancos de areia. O solo rochoso também é muito comum e podemos ainda encontrar planícies cobertas de sal pelo ressecamento de lagos no deserto, os quais se formam pela chuva ou água de degelo e são, via de regras, temporários, rasos, salgados. As referências dessa aula, na próxima falaremos sobre fauna e flora.